Olá a todos, iremos agora mostrar a solução início, meio e fim de uma análise de viga dentro do nosso workshop do ANSYS. Então, nós temos então como objetivo mostrar uma situação onde a teoria de feixe, a teoria de flexão de viga, ela não é mais válida, porque a gente fica entre o limite de uma geometria de uma viga muito curta, né, uma viga delgada, e uma viga longa, que é onde a gente pode desprezar os efeitos do cisalhamento, porque o efeito predominante é o da flexão. E numa viga muito curta, onde a flexão não existe, o efeito é praticamente o do cisalhamento. Então aqui nós estamos numa região cinzenta, digamos assim, que está entre uma teoria e outra, entre a teoria de uma barra delgada e de um feixe longo. A gente sabe então que alguns códigos comerciais eles têm uma forma simples de tratar a deflexão e não captura necessariamente o cisalhamento quando essa viga é mais delgada. A gente vai ver como é que isso se comporta dentro do ANSYS, onde a gente tem aí uma formulação, uma deflexão, onde a gente vai considerar aí uma combinação aí das teorias, né? A teoria então da viga de Euler-Bernoulli, junto com os efeitos do cisalhamento, ok? Então, esse material é um material que foi tirado do ANSYS Innovation Course e ele foi desenvolvido pelo Dr. Rajesh, da Universidade de Cornell. Pois então, as etapas da análise, como a gente já viu anteriormente, ela depende de decisões preliminares, pré-processamento, solução, pós-processamento e interpretação dos resultados. Na parte de decisão preliminares, a gente vai optar então por esse modelo, não resolver ele utilizando elementos de barra, mas sim utilizando um elemento sólido em 3 dimensões. E nós vamos representar então a geometria da forma como ela se encontra. Existe uma estratégia aí de solução onde a gente coloca na frente da viga uma superfície para a gente aplicar o carregamento ali naquela superfície. Então vejam só qual que é a situação problema. Então deixa eu só pegar aqui a imagem. Isso, perdão, ela estava aqui. Então vejam só. Opa, agora ela pegou a parte de cima ali. Deixa eu enviar isso aqui para trás. Peço perdão aqui, nós já vamos resolver. Maravilha. Então vejam só. Então é para a gente considerar uma viga de alumínio de extremidade fixa e carregada na ponta, conforme está ilustrado aqui na figura. Então vejam só, na figura aqui nós temos então uma viga de comprimento L, ela está carregada, um carregamento aqui que a gente vai considerar estático, de P. Nós temos uma altura dessa viga aqui que a gente chama de 2 vezes C, sendo C a linha neutra ali, né? Como é uma viga simétrica, a linha neutra ela vai ficar exatamente no meio, por isso 2C. A viga que está sendo utilizada, então, está aqui representada em polegadas. Então, é uma viga quadrada de 8 por 8 polegadas, onde a alma dela é de 0,313. Ela tem uma altura ali, então, na parte de baixo e na parte de cima das chapas de 0,438 polegadas. Ela está carregada com 1000 libra-força e tem um comprimento L de 24 polegadas. Logo, como é uma viga quadrada de 8, né, nós temos aqui, então, o C como sendo 4 polegadas. O módulo de Young é 1 vezes 10 a sétima libras por polegada quadrada, pounds por square inch, PSI. O coeficiente de Poisson utilizado para alumínio é de 0,33. A área é de 9,45 polegadas quadradas. O momento de inércia, que é o momento de inércia que vai resistir à fricção, é de 112,3 polegadas a quarta. Visto isso, a gente então vai analisar a solução do solver com dois dados diferentes, o dado calculado e o dado experimental. Pois o dado experimental de observações, ele mostra uma deflexão, então aqui na ponta da viga, de 0,0071, essa vai ser polegada, mais ou menos 0,0005. Então esse vai ser o nosso valor de referência para o dado experimental. As equações do cálculo analítico, então, é o seguinte: se nós fôssemos considerar uma deflexão única exclusivamente em função
da carga e da distância, pelo procedimento de Euler-Bernoulli, seria a carga vezes o comprimento ao cubo, dividido por 3 vezes o módulo de rigidez, o módulo de Young, vezes o momento de inércia. Porém, aqui a gente vai fazer uma associação. A gente vai considerar a parcela da flexão e a parcela do cisalhamento, que nada mais é do que força. A tensão de cisalhamento é força por área, logo a deflexão ela vai ser a força vezes o comprimento dividido pela área de cisalhamento multiplicado pelo módulo rigidez transversal, pelo G. Então isso aqui a gente está praticamente aplicando aí a equação de o limite de proporcionalidade de Hooke, né? A lei de Hooke. Então vejam só, a gente vai assumir um módulo de rigidez, então de 3.770 kg, né? Kilopounds por square inch, KSI. A deformação de flexão calculada então pela flexão é de 0,0041033, então se nós aplicarmos isso aqui. A deformação de cisalhamento, então, notem que esse valor aqui, eu estou pegando o valor do estudo do professor Rajesh, só que ele difere um pouquinho do que eu encontrei aqui calculando, né? Então, existe uma boa prática de quando a gente vai calcular a área do cisalhamento de uma viga em I, a gente utiliza somente a alma, né? Então eu peguei o quê? Peguei as 8 polegadas, tirei essa parte de baixo, a parte de cima da chapa aqui de 0,438 e multipliquei, então, essa altura por 0,313, que seria a parte da alma aqui. E achei com uma área cisalhante aqui 0,0028, não 0,0030, ok? Então, o meu cálculo dá um pouquinho diferente do cálculo do professor, né? Então, do professor daria... do professor daria 0,0071, então muito próximo aqui do valor experimental. Os meus cálculos deu um pouquinho abaixo, deu 0,0069, polegadas de deflexão, ok? Então aqui estão os valores experimentais, como eu comentei, aqui o valor calculado do professor, o valor experimental, e a tensão máxima, então a tensão máxima aqui, considerando, a gente vai acabar considerando isso aqui no eixo Z, né, porque essa teoria ela não vai levar em consideração todos os deslocamentos como a gente vai considerar em elementos finitos, então nós vamos ver que existe uma distorção aí em função até do próprio comportamento do coeficiente de Poisson, que não é levado em consideração amplamente aqui nesse tipo de análise, e que por elementos finitos é levado em consideração e por isso a gente encontra valores superiores de tensão, mas isso a gente vai ver ao longo da solução. Então vamos lá, vamos começar então a fazer a solução efetivamente. Então a gente vem primeiramente no Workbench, então nós colocamos aqui uma análise estática estrutural. Engineering Data, nós vamos definir então aqui o alumínio, então nós vamos incluir aqui alumínio. Vamos adicionar aqui os valores isotrópicos, então dando 2 cliques aqui. Nós vamos utilizar a comunidade de medida PSI. Então, o módulo de Young é 1 vezes 10 a sétima e o coeficiente de Poisson é 0,33. Então, aqui nós definimos as duas principais características aí do alumínio que vão ser necessárias para a gente utilizar este material. Agora nós clicamos então com o botão direito, vamos importar a geometria. A geometria vocês têm acesso aí ao download na descrição do vídeo. Então aqui está carregada a geometria, agora vamos carregar então o mecânicos para que nós consigamos fazer aí a solução. Então nós temos aqui carregado no Mechanical a nossa viga e notem que nós temos aqui uma informação, né, uma interrogação, mostrando que não há informação na superfície. Então, como eu comentei, nós temos o sólido da viga e temos aqui uma superfície, que é onde a gente vai colocar a força. E ele tem um valor aqui, uma interrogação, porque ele precisa de uma espessura. Então, a gente vai arbitrar um valor aqui. Então, eu vou colocar 1 vezes 10 a menos 3, só para que o solver consiga identificar que tem uma espessura ali.
E vamos então atribuir os valores, né? Então os materiais. Então a gente vai utilizar o alumínio, por conta da proposta, enfim, do nosso material. Então está aqui o alumínio, os valores que a gente atribuiu. Então nós vamos vir aqui e atribuir aqui tanto a nossa viga quanto a superfície. Vamos atribuir aqui o alumínio. Então perfeito, temos o material. Temos aqui as regiões de contato. Então ele está prevendo um contato do tipo bounded, que é o que a gente precisa. Então eles vão estar interagindo como se fossem um corpo só. Vamos aqui então para a construção da malha. Então, primeiro de tudo, eu vou gerar aqui uma construção padrão, default. Vou pedir para ele gerar uma malha. Então, aqui foi feita a construção da malha, construção padrão, né? Então, ele usou o default do ANSYS. E notem que aqui na região onde tem uma certa curvatura, ele teve alguma distorção nos elementos. Então, a gente consegue vir aqui na opção de qualidade, na métrica da malha, Mesh Metric, a gente vai pedir aqui a distorção, Skewness, onde nós vamos verificar a distorção do elemento. Então vejam só, a distorção do elemento ela quer dizer o seguinte: quanto mais próximo do zero os elementos estão, mais próximo da perfeição eles se encontram, ou seja, a distorção é menor. Quanto mais próximo do 1, maior é a distorção. Então, mais longe eles estão. Ou seja, então, a gente está usando elementos triangulares, elementos quadrados, elementos tetragonais. Quanto mais perto do zero, mais perfeito eles estão desses elementos. E quanto mais próximo do 1, mais distorcidos eles estão em relação a esses elementos. Então, vamos verificar se a gente consegue melhorar essa condição. Então, a gente vai pegar e vamos arbitrar aqui dentro de Sizing, da opção Sizing, nós temos aqui um limite de curvatura aqui, admissível. Então o limite de curvatura default, ele mostrou aqui uma curvatura padrão de 30 graus, a partir da qual ele vai admitir aqui a distorção. Então nós vamos mudar aqui de 30 para 34 e vamos verificar se a gente consegue melhorar, então reduzir ainda mais a distorção. Então, notem o gráfico que está aqui na parte de baixo da tela. Vamos gerar uma nova malha e ver se há uma melhora. Quanto mais perfeita for a malha, melhor será a solução. Então, notem que nós conseguimos aqui aumentar os elementos, a quantidade de elementos aqui próximos de zero. Então, nós reduzimos a distorção, ou seja, a nossa malha melhorou consideravelmente. Consequentemente, a solução calculada pelo software também irá melhorar. Agora nós iremos colocar as condições de contorno. Então nós vamos fazer um engaste na parte de trás da viga e na parte da frente colocaremos a carga de 1000 pounds. Então nós vamos inserir aqui um suporte, então fixed suporte aqui na parte de trás. E na parte da frente nós vamos então colocar o carregamento. Então insert uma força, uma carga, nós queremos colocar somente na superfície aqui, né? Então, note que o software aqui não está me permitindo. Então, eu vou esconder esse corpo de trás aqui para facilitar. Esconder o corpo sólido, ficar só com a área. Vou selecionar, aplicar. Vou pedir para ele mostrar novamente todos os corpos. Então, mostre todos os corpos. Vou trocar a opção aqui de vetor. Nós não queremos que seja vetorial. Vou colocar para componentes. E aqui em componentes nós vamos carregar essa viga então aqui na direção Y como sendo menos 1000 libras. Então está aqui. Está aqui então a nossa face aqui, né? E ali uma flechinha indicando, deixa eu dar o H, né, para ele ficar isométrico aqui, e a flechinha ali indicando então a nossa carga de 1000 libras. Então aqui nós já temos o carregamento, nós já temos as nossas condições de contorno, agora nós podemos enfim pedir a solução. Então vamos bater aqui na solução e depois nós vamos pedir as respostas que a gente quer que o software escreva. Então aqui nós temos já umas soluções, então nós vamos incluir aqui pedindo a deformação total, pediremos também uma deformação direcional em termos do eixo Y. Pediremos também o
cálculo de tensão equivalente de von Mises e pediremos também a tensão normal em termos do eixo Z. Vejamos, em termos do eixo X e Z, acredito eu. Então, na dúvida, eu vou colocar os dois aqui. Normal em termos de Z também. Vamos pedir para escrever todos os resultados. E vamos primeiramente analisar os valores. Então vejam só. O primeiro detalhe em relação a como a viga está aparecendo para nós, eu vou alterar um pouquinho essa visualização para facilitar. Então eu vou pedir para ele deixar os contornos mais sutis. Vou tirar a malha e vou pedir para ele mostrar também a nossa viga não deformada, né? Então, notem, talvez aqui fique até mais fácil da gente visualizar. Notem a deflexão que ela está sofrendo, né? Então, e vamos comparar então esse valor de deflexão. Então, notem, o valor de deflexão está 0,006859. Então, está muito próximo do valor que nós calculamos, né? Então, vejam só, se a gente for pegar em termos do valor calculado, né? O valor que nós havíamos calculado aqui, 0,00696, 0,0069 praticamente, né? Então está muito próximo do nosso valor e ainda assim está próximo dos valores aqui experimental e do valor calculado pelo professor, né? Então 0,0071, 0,0069, né? Praticamente aí. Então aqui a deflexão direcional também. A tensão equivalente, então aquilo que eu comentei com vocês, tensão equivalente, então ela está maior, porque ela verifica algumas singularidades, né? Então a gente vai ter algumas singularidades aqui, principalmente em relação à severidade das condições de apoio, né? Não permitir que as condições de apoio deformem nada, né? Então isso vai influenciar. A gente tem um ponto de máxima aqui, né? Um ponto bem específico aqui de máxima. Então vejam, se a gente colocar aqui o amarelo, editar aqui, colocar o valor que a gente calculou, que era aproximadamente de 900 PSI, a gente vai ver que a maior parte dos valores ficam em torno dessa referência. Que tem alguns pontos ali de concentração dessa tensão, né? Aqui a normal em X e a normal em Z, perfeito. Aqui, então esse valor nós poderíamos aqui calcular, né? Verificar o quanto ele está se aproximando do nosso 854. Então nós temos aqui 879 na parte negativa, na parte mínima, né? E nós temos 856 na parte de cima. E com isso nós encerramos então a nossa análise de viga por elementos finitos. Muito obrigado.